Olá pessoal, hoje vamos falar do último tema da nossa disciplina, que envolve a relação entre a segunda lei de termodinâmica e uma propriedade conhecida como entropia. Mais especificamente, vamos hoje analisar o princípio do aumento da entropia. Nas últimas aulas nós exploramos a segunda lei de termodinâmica e vimos que a segunda lei foi enunciada em termos de impossibilidades. Ou seja, é impossível construir máquinas perfeitas, é impossível construir refrigeradores perfeitos. Embora essa lei seja bastante interessante, nós estamos acostumados a explorar leis de um ponto de vista mais quantitativo. Quando nós estudamos, por exemplo, a segunda lei de Newton, nós estudamos que o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração, ou o somatório das forças é igual à variação da quantidade de movimento ao longo do tempo. Então isso permite que a gente analise de forma quantitativa os resultados, os impactos de uma determinada lei física. Se a gente quer dar esse caráter mais quantitativo para a segunda lei, nós podemos utilizar uma propriedade chamada de entropia. Essa propriedade ela foi cunhada por um cara chamado Rudolf Clausius em 1865 e ela significa, ela vem uma palavra que vem do grego e significa transformação. A segunda lei ela nos leva a desigualdades e essa desigualdade ela se refere à desigualdade de Clausius, que diz que a integral cíclica de uma propriedade de Q sobre T é sempre menor ou igual a zero. Essa aqui é uma versão moderna da segunda lei de termodinâmica que nos permite extrair a ideia e o conceito da propriedade entropia. Nas últimas aulas nós vimos que toda vez que a gente quer obter uma máquina idealizada, uma máquina com eficiência máxima, a gente utiliza o conceito de máquina reversível, ou seja, a gente considera que todos os processos realizados para essa máquina são reversíveis. Então isso significa dizer que uma máquina ideal, uma máquina de eficiência máxima, possui a eficiência de uma máquina de Carnot, de uma máquina reversível. Se nós analisarmos uma máquina de Carnot, uma máquina reversível, a gente sempre pode escrever essa razão QF sobre QQ como sendo TF sobre TQ, de modo que a eficiência pode ser escrita dessa forma aqui. Se a gente simplificar essa relação, nós podemos multiplicar, subtrair menos 1 de ambos os lados dessa relação, nós ficamos com essa relação aqui, depois de multiplicarmos por menos 1 ambos os lados também. Então, isolando QQ nessa relação, ou melhor, passando QQ multiplicando e TF dividindo, nós podemos escrever essa relação dessa forma. Isso significa que a razão QQ sobre TQ menos QF sobre TF é igual a zero. Então isso é o que nós podemos extrair dessa igualdade, do fato de explorarmos a eficiência da melhor máquina possível. Agora vamos analisar uma parte da relação de Clausius, aquela que diz respeito à igualdade de Clausius. Então, quando nós escrevemos essa expressão integral cíclica de Q sobre T igual a zero, isso é simplesmente uma forma mais simples, mais compacta de a gente representar a integral realizada em todo um processo cíclico, ou sobre todos os processos que compõem um determinado ciclo. No caso do ciclo de Carnot, essa integral cíclica ela pode ser escrita da seguinte forma. O ciclo de Carnot ele apresenta 4 processos, 2 processos adiabáticos, 2 processos isotérmicos, como nós vimos nas aulas anteriores. Isso significa dizer que a integral cíclica de Q sobre T sobre todo esse ciclo é igual a integral de Q sobre T do estado 1 ao estado 2, mais integral de Q sobre T do estado 2 ao estado 3, mais integral de dq sobre t do estado 3 ao estado 4, mais integral de dq sobre t do estado 4 ao estado 1. Veja como
essa maneira, ela simplifica bastante a análise, né, das nossas relações. Então ela compacta bastante informação numa única relação. No caso específico do ciclo de Carnot, o que nós temos? Nós temos que o processo 1,2 apresenta transferência de calor e o processo 3,4 apresenta transferência de calor. Por outro lado, os processos adiabáticos 2,3 e 4,1 não apresentam. Isso significa que o processo 2,3 e o processo 4,1 eles podem ser simplificados, podem ser anulados nessa relação. Da mesma forma, note que o processo 1,2 e o processo 3,4 são isotérmicos. Isso significa que eu posso, na solução dessas integrais que sobraram aqui, eu posso retirar o t da integração. Associado a um processo 1,2 eu tenho, então, a temperatura Tq e associado ao processo 3,4 a temperatura Tf, ou seja, o processo 1,2 acontece sobre a isoterma representada aqui pela temperatura Tq, temperatura mais alta, e o processo 3,4 ele acontece sobre a isoterma representada por Tf, mostrada aqui. O que sobra dessas duas relações? Então, a integral do estado 1 e estado 2 é a quantidade de calor que foi trocada no estado 1 entre o estado 1 e o estado 2. A integral de 3 a 4 representa o calor trocado nesse processo. Dessa forma aqui. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, que quantidade de calor 1,2 e quantidade de calor 3,4 são quantidades líquidas. Então, isso significa que a gente precisa analisá-las em termos das quantidades líquidas para que a gente possa extrair os sinais de acordo com a convenção de sinais que nós vimos anteriormente. Quando a gente fala numa quantidade líquida, a gente sabe que calor líquido é definido como sendo o calor que entra menos o que sai de um determinado processo. Como nós estamos falando inicialmente do processo 1,2, existe apenas calor entrando no processo, não existe calor saindo. No processo 3,4, por outro lado, só existe calor saindo, não existe calor entrando. Então, isso significa que o calor líquido 1,2 é apenas QE, usando aquela notação mais convencional, a gente chama isso de QQ, e o processo o calor associado ao processo 3,4, ele seria então menos QS ou simplesmente menos QF, como ilustrado aqui. Então veja que quando a gente analisa o balanço em termos dessa quantidade líquida, aí esse sinal aqui ele surge naturalmente. Então lembrando que QE e QS são quantidades absolutas, são sempre quantidades positivas na análise dos balanços. Substituindo então essas duas relações, Q12 e Q34, nessa relação aqui de cima, nós temos então esse resultado aqui. Mas olha que interessante, o que a gente viu nos slides anteriores foi o seguinte, foi isso aqui, olha. Ou seja, aquilo que nós analisamos quando comparamos uma máquina ideal, né, a melhor máquina possível, a uma máquina reversível, nós de fato obtemos essa relação e que demonstra que ela corresponde exatamente à integral cíclica de dq sobre t. Ou seja, a gente já estava trabalhando com a relação de Clausius, só que não usando esse contexto matemático, né, em termos de integrais cíclicas, mas ela já estava, de certa forma, embutida na nossa análise. E o que nós podemos dizer sobre a desigualdade de Clausius? A desigualdade ela surge toda vez que a gente compara uma máquina real a uma máquina reversível. E dessa forma nós sabemos que todas as máquinas reais ou máquinas irreversíveis elas têm uma eficiência menor do que uma máquina de Carnot. De forma que a eficiência 1 menos QF sobre QQ é menor que 1 menos TF sobre TQ. Se a gente faz a mesma análise que a gente fez anteriormente, nós obtemos uma relação como essa. Se a gente passar
TF sobre TQ para o lado direito, e já após isso, passar o QQ multiplicando e o TF dividindo, nós chegamos nessa relação aqui. Olha. A única diferença que nós temos é o sinal de desigualdade que aparece nessa expressão. Passando QF para o lado esquerdo da relação, com o sinal trocado, nós ficamos com essa relação, que significa justamente a expressão apresentada por Clausius. A integral cíclica de Q sobre T é sempre menor do que zero quando nós estamos considerando máquinas que são irreversíveis ou máquinas reais. De forma geral, o que nós podemos concluir então? A gente fez essa análise considerando o ciclo de Carnot, mas nós conseguimos mostrar isso para qualquer ciclo possível. Então, caso vocês tenham interesse, nosso livro-texto apresenta essa demonstração. Para qualquer ciclo, nós podemos provar isso. De modo geral, quando nós estamos lidando com ciclos reversíveis, a igualdade é válida. Quando nós estamos trabalhando com ciclos reais ou irreversíveis, a desigualdade ela acaba sendo válida. Então, de forma geral, a integral cíclica de Q sobre T é menor ou igual a zero. Isso precisa ser sempre satisfeito. Já que nós reconhecemos que a integral de Q sobre T ela é igual a zero apenas para processos que são reversíveis, vamos deixar isso aqui explícito nessa relação. Então eu escrevo da seguinte forma, de Q sobre T, uma barra aqui reversível. Isso é válido para situações que envolvem processos reversíveis. Vamos ver o que isso significa. De Q sobre T é uma propriedade um pouco mais abstrata, né, com relação àquelas que a gente já explorou em termodinâmica. Mas, para a gente tentar ganhar um pouco mais de informação sobre isso, vamos explorar aquilo que a gente conhece. Por exemplo, quanto seria a integral cíclica de dV, considerando V como volume? Então imagine esse ciclo formado por dois processos. Então o ciclo tem o processo 1, 2 e o processo 2, 1. Integral cíclica para esse ciclo específico ela seria a seguinte, seria a integral do estado 1 ao estado 2 de dV mais integral do estado 2 ao estado 1 de dV. Integral dV do estado 1 ao estado 2 é V2 menos V1. Integral de dV do estado 2 ao estado 1 é V1 menos V2. E a gente observa que a integral cíclica de dV também é igual a zero, de maneira similar a essa relação que nós temos aqui. Quanto seria a integral cíclica de outras propriedades? Por exemplo, integral cíclica de Q, integral cíclica de dP, integral cíclica de du. Se a gente aplicar resolver essas integrais nesse mesmo ciclo aqui, a gente vai provar o seguinte, para todos os outros, que todas essas integrais cíclicas são nulas. Então a gente nota o seguinte, que a integral é sempre nula toda vez que a gente considerar uma propriedade de estado. Olha que curioso, hein? Se a gente analisa uma propriedade de estado, integral de Q, integral do diferencial dessa propriedade sempre vai ser igual a zero. Veja que isso é diferente quando nós estamos explorando o calor e o trabalho. A integral cíclica de dQ, nesse mesmo ciclo, seria então a integral de dQ do estado 1 ao estado 2 mais a integral do estado 2 ao estado 1. A integral de dQ. Se a gente analisa aqui a integral considerando essa possibilidade de transferência de calor. Então, Q1, 2 apontando, entrando no sistema, no processo 1, 2 e Q2, 1 saindo, processo 2, 1. Então nós teríamos
que o resultado dessas integrais seria Q12 mais Q21. De fato, isso é igual à quantidade líquida de calor, se a gente lembrar ali do conceito de calor líquido no sistema, e não zero, como acontece no caso de propriedade. Se a gente fizer isso para o trabalho, a gente vai concluir o mesmo resultado. Integral cíclica de dW é igual ao trabalho líquido do sistema. Então note que quando a gente integra de maneira cíclica calor e trabalho, essas integrais, em geral, elas não são nulas. Isso acontece porque calor e trabalho são propriedades, como nós vimos anteriormente, são propriedades que dependem do processo, dependem da maneira que o processo foi realizado. Já quando nós estamos explorando propriedades de estado são funções de ponto. E a integral de uma função de ponto, de um diferencial de uma função de ponto, independe do caminho seguido. O que é importante é que, se nós lidamos com propriedades termodinâmicas, propriedades de estado, essa quantidade é igual a zero. E Clausius verificou isso e percebeu que ele tinha descoberto uma nova propriedade termodinâmica. Isso aconteceu em 1865. E ele chamou essa entropia de S. É interessante a gente pensar, por que S? E não poderia ser, porque o pessoal já usava E para energia. U, energia interna. Não poderia ser também T, porque se usa temperatura. Então, realmente, Clausius não tinha à disposição muitas letras, né, muitos símbolos disponíveis para representar a entropia. Aí, dizem os historiadores que ele quis homenagear um cara chamado Sadi Carnot e usou, então, S para representar a entropia. Então, nesse caso, essa propriedade aqui, olha, dq sobre t, a gente pode representar como um ds. E a integral de cíclica de ds é igual a zero. A entropia é uma propriedade extensiva, a gente não demonstra isso, mas ela pode ser vista da mesma forma que a gente vê energia. Então, a energia é uma propriedade extensiva. Se eu tenho 1 litro de gasolina, eu tenho uma quantidade de energia. Se eu tenho 2 litros de gasolina, eu tenho 2 vezes aquela quantidade de energia. Se eu tenho 3 litros de gasolina, eu tenho 3 vezes aquela quantidade de energia. Então, à medida que o sistema aumenta, a energia aumenta proporcionalmente. O mesmo vale para a entropia. Então, a entropia de 1 litro de gasolina tem um determinado valor. A entropia de 2 litros de gasolina tem 2 vezes aquele valor inicial, e assim por diante. Podemos analisar a entropia da mesma forma como nós fizemos anteriormente, considerando entropia por unidade de massa, ou seja, entropia total pela massa. Veja que a entropia ela é representada em joules por Kelvin, né? Uma vez que calor é uma forma de energia, temperatura no sistema internacional é Kelvin. Então, entropia, joule para cada Kelvin. Quando falamos em entropia por unidade de massa, então temos joule para cada quilograma, para cada Kelvin. Após definirmos, então, que ds é igual a dq sobre t, isso vale para o processo reversível, podemos analisar quanto seria a variação de entropia num processo específico. Não mais agora falando em ciclo, mas falando em processo específico. Por exemplo, quanto seria a variação de entropia no processo 1,2. Então, isso seria a integral ds do estado 1 ao estado 2, que seria igual a integral dq sobre t do estado 1 ao estado 2. Ou seja, ΔS seria integral dq sobre t do estado 1 ao estado 2. Vamos ver um exercício que mostra quanto seria o cálculo, a variação de entropia associada a um determinado processo. Em particular, vamos considerar aqui a transferência de calor que se dá quando nós liquefazemos 1 kg de gelo, mantendo sua temperatura constante. Então vamos ver como é que a gente poderia
calcular a variação de entropia nessa situação. Então, vimos o seguinte, vimos que a variação de entropia ela é igual a 1 sobre integral de Q sobre T para esse processo reversível. Vamos assumir que isso, a princípio, é feito de uma maneira reversível, de uma maneira suficientemente lenta, de modo que todo e qualquer fator de reversibilidade possa ser desprezado. Então isso significa que nós temos que integral de Q sobre T é igual, como o processo é um processo isotérmico, nós podemos escrever essa integral dessa forma. Veja que o gelo, 1 kg de gelo a 0 graus Celsius é convertido em água líquida a 0 graus Celsius. Então, o processo envolvido é um processo isotérmico. Logo, nós temos que a variação de entropia vai ser o calor trocado no processo 1,2 sobre a temperatura envolvida no processo. Quanto seria o calor transferido nesse caso? Esse é o calor associado a um processo de mudança de fase. Isso significa que o calor trocado ele é igual a massa vezes a entalpia de mudança de fase. Nesse caso específico, a entalpia de mudança de sólido para líquido. Assim, a variação de entropia seria igual a M entalpia de solidificação ou de liquefação sobre T. Se você substituir os dados, aqui nós temos 1 kg, a entalpia de mudança de fase é 333 kJ por quilograma, a temperatura envolvida seria 0, mais 273. Isso significa que a variação de entropia ela vai ser igual a 1,22 kJ para cada quilograma. Logo, observamos que a entropia ela aumenta no processo de liquefação. Ela aumenta dessa quantidade. Então, veja que quando nós escrevemos isso dessa forma, nós estamos dizendo o seguinte. Nós estamos dizendo que a entropia do estado 2 é igual à entropia do estado 1 mais essa quantidade observada. Né, que nesse caso específico, aí foi, vamos chamar isso aqui a entropia da água. A entropia do estado final seria a entropia do estado inicial mais 1,22. O que aconteceria nesse caso se a gente tivesse o resfriamento? Se a gente tivesse o resfriamento, a gente teria uma retirada de calor do sistema, então a quantidade líquida aqui seria negativa. Isso significa que a variação de entropia da água seria negativa. Então note, quando nós temos transferência de calor para o sistema, a entropia ela vai aumentar. Se nós temos retirada de calor do sistema, a entropia da água ela vai diminuir, sem qualquer restrição. Então aqui, esse aumento de entropia já permite que a gente visualize a primeira interpretação que surge quando nós estudamos essa propriedade. E ela diz o seguinte, a entropia ela está relacionada à desordem microscópica. Toda vez que um sistema lhe apresenta um aumento de entropia, ele apresenta um aumento de sua desordem microscópica. Isso aqui, no caso da água, pode ser observado da seguinte forma. Então, se a gente analisa, do ponto de vista microscópico, as moléculas da água na forma sólida, as moléculas de gelo, a gente vai observar uma estrutura bastante regular, como essa aqui que está apresentada. Então, as moléculas, em função das ligações de hidrogênio, as moléculas acabam formando essa estrutura hexagonal. Uma rede cristalina com essa regularidade, né, determinada por uma célula
uma célula hexagonal, como vocês podem ver aqui. Então isso aqui é um estado de bastante ordem microscópica. Quando a gente elimina essa ordem, ou seja, quando a gente aquece o sistema, eu observo um aumento de entropia. Então, como a gente pode imaginar, e como a gente já viu em algumas simulações de dinâmica molecular, quando eu tenho um líquido, as moléculas não estão mais arranjadas, não exibe mais essa forma regular e apresentam um estado de agitação bem mais aleatório. Então essa seria a nossa primeira interpretação de entropia. Toda vez que você tem um aumento da entropia do sistema, você observa um aumento da desordem microscópica. Veja que nós podemos analisar e enxergar esse tipo de comportamento também em outras situações que nós exploramos anteriormente, em especial quando nós estudamos lá os fatores de reversibilidade. Considere o fluxo irreversível de calor no sólido. Ele é irreversível porque a gente viu, ele se dá por uma diferença finita de temperatura. Então, toda vez que a gente tem transferência de calor a diferenças finitas de temperatura, nós temos uma transferência irreversível, um processo irreversível. Inicialmente, aqui nós temos, digamos, um bloco de ferro em duas temperaturas diferentes. Aqui nós temos um material isopor entre esses blocos, ou seja, os blocos eles se comportam de maneira independente nesse caso, uma vez que existe um material isolante. Esse é um sistema bastante organizado, onde de um lado eu tenho uma temperatura alta, do outro lado eu tenho uma temperatura baixa. Se a gente retira esse isolante, naturalmente surge um gradiente no sistema. Você conecta os dois sistemas, surge um gradiente. E a tendência natural é haver uma difusão de calor da região mais alta para a região mais fria. Então as moléculas apresentam, após um determinado tempo, apresentarão um estado de agitação molecular similar, aqui representado por uma cor intermediária. Então aquela organização inicial ela desapareceu no equilíbrio térmico. O gradiente inicial foi eliminado nessa situação. Então aqui a entropia ela está intimamente ligada a essa distribuição de energia no sistema. No caso de eu ter dois blocos do mesmo material e em mesma quantidade de massa, aí a gente pode dizer, claro, como a gente viu anteriormente, que a temperatura final do sistema como um todo pode ser calculada em termos da média das temperaturas iniciais, mas somente na situação. Mesmo material, mesmo calor específico e mesma massa. Uma outra situação interessante é essa aqui, ó, mistura de dois fluidos. Imagina que eu tenho aqui, de um lado, tinta vermelha e do outro lado tinta azul. Essas tintas são solúveis. São solúveis em água, por exemplo. Então, se elas forem misturadas, se elas forem deixadas em contato, elas vão se misturar. Então, aqui eu tenho uma partição separando novamente o sistema. Tenho um sistema altamente organizado. Do lado esquerdo eu tenho apenas moléculas vermelhas, do lado direito eu tenho apenas moléculas azuis. Elas podem estar exatamente na mesma temperatura, na mesma pressão, na mesma densidade. Se a gente retirar essa partição, a gente vai observar a difusão molecular bastante lenta entre esses dois fluidos. E no estado inicial, no estado final, nós vamos observar um estado uniforme, onde qualquer porção do sistema vai apresentar o mesmo número de partículas vermelhas quanto azuis. Inicialmente nós tínhamos um sistema bastante organizado, agora temos um sistema desorganizado, um sistema com uma cor intermediária que espontaneamente não retorna ao estado inicial. Note que se eu quisesse que isso retornasse ao estado inicial, eu até poderia imaginar uma situação assim, ó. Posso recolocar a partição e nessa partição eu tenho uma janelinha. Toda vez que uma molécula vermelha se aproxima do lado direito, eu deixo ela passar para o lado esquerdo. Toda vez que uma molécula azul se aproxima da janela a partir do lado esquerdo, eu deixo ela passar para o lado direito. Então eu fico interferindo no sistema, abrindo e fechando a janela. Desse modo eu até conseguiria
retornar ao estado inicial. A princípio, isso poderia ser feito, só que note que eu estou interferindo no sistema, e essa interferência ela é também conhecida, né, como o demônio de Maxwell. Então pesquisem sobre esse tema que vocês vão ver essa curiosidade, né, por trás de um demônio que poderia realmente selecionar as partículas de uma determinada cor de modo que o sistema retornasse ao estado inicial. Só que, na verdade, o demônio ele representa uma interferência, ele consome uma determinada energia para realizar essa separação, porque ele precisa reconhecer quando a partícula é vermelha e quando a partícula é azul. Um outro fenômeno que nós exploramos e que também está associado a fatores de reversibilidade é a expansão livre de um gás. Então aqui nós temos um tanque dividido em duas partes iguais. De um lado nós temos gás, do outro lado nós temos vácuo. Um sistema bastante organizado. A posição de uma molécula qualquer aqui ela é mais previsível. Não significa que a gente consiga dizer com exatidão onde a molécula X está, mas ela é mais previsível. Quando a gente quebra a partição e as moléculas se espalham para todo o sistema, a princípio as posições das moléculas se tornam mais aleatórias e a previsibilidade sobre o sistema também diminui. Então, esse é um sistema que a gente poderia dizer também está associado a uma desordem maior, a uma previsibilidade menor. Vamos agora analisar a desigualdade de Clausius de um outro ponto de vista. Vamos aplicá-la para uma situação que envolve um processo qualquer, ou seja, um processo que pode ser irreversível, real ou reversível, e um dos processos necessariamente é reversível. Então vamos aplicar essa desigualdade para esse ciclo em particular. Então o que nós temos? Então, o processo ele sai do estado 1, vai para o estado 2, seguindo um processo qualquer. Então, integral do estado 1 ao estado 2, dq sobre t. Mais integral do estado 2 ao estado 1, seguindo necessariamente um processo reversível. Então, deixamos isso enfatizado aqui. E isso, de maneira geral, é menor ou igual a zero, de acordo com a desigualdade. Vimos que dq sobre t, a integral de dq sobre t, associada a um processo reversível, está necessariamente relacionado à propriedade de entropia. Então isso significa que dq sobre t eu posso substituir por ds. Isso se refere apenas à igualdade, né? Porque apenas para o processo reversível nós podemos dizer que a integral de dq sobre t é igual a zero. Assim podemos substituir dq sobre t por ds. Ficamos com essa relação aqui. Integral de ds do estado 2 e estado 1, final menos inicial, S1 menos S2. Logo, podemos substituir isso por essa variação de entropia. Ficamos com essa relação aqui. Passando S1 menos S2 para o lado direito, ficamos então com essa relação aqui. Esse sinal multiplicando permite que eu escreva S1 menos S2, ou melhor, escreva S2 menos S1, dessa forma aqui. Se essa integral ela é menor ou igual a essa variação de entropia, eu posso dizer também que essa variação de entropia é maior que dq sobre t. Assim, ficamos com essa relação que está aqui. Veja, como vimos há pouco, a igualdade ela está relacionada a processos reversíveis, a desigualdade a processos irreversíveis. O que nós temos aqui nessa relação? Então, a igualdade não nos preocupa, mas a desigualdade acaba sempre gerando uma tensão maior, um certo desconforto quando a gente está trabalhando com esse tipo de equação. Então, uma maneira de eliminar
esse desconforto é eliminar a desigualdade. Como é que a gente pode fazer isso? Note, S2 menos S1 é sempre maior do que a integral de Q sobre T. Isso significa que eu posso escrever S2 menos S1 como sendo igual a integral de Q sobre T mais alguma coisa. Note que essa diferença, S2 menos S1, é sempre maior com essa quantidade aqui. Maior de quanto? Maior de SG. Essa quantidade que a gente vai chamar, que a gente reconhece como entropia gerada no sistema. Veja que essa é uma maneira de a gente escrever isso e verificar que esse termo, a geração de entropia, é sempre um número positivo. Por quê? Imagina o caso aqui, olha. Imagine um caso que eu tenha fluxo calor zero, ou seja, um processo adiabático. Então, dq sobre t, integral dq sobre t igual a zero. Isso significa que S2 menos S1 é maior do que zero. Quando eu tenho essa situação aqui, isso significa que S2 menos S1 tem que ser maior do que zero, ou seja, SG, a geração de entropia, é sempre um número positivo. E veja que isso está, de alguma forma, ligado a fatores de reversibilidade. E um fator de reversibilidade, por exemplo, o atrito, é algo que depende do sistema que a gente está considerando. Olha, eu posso ter uma turbina com um rolamento, com 2 rolamentos, com 3 rolamentos. Essa turbina pode estar lubrificada ou pode não estar lubrificada. Então, o fator de reversibilidade associado ao atrito, ele pode mudar, dependendo da máquina, da implementação que eu tenha em questão. Isso significa que a geração de entropia, ela é dependente do processo. Veja que a geração, ela é sempre igual a zero quando nós estamos falando de processos reversíveis. Se geração é igual a zero, a gente obtém essa relação que está aqui. Uma conclusão que a gente tira, e que é bom que a gente saliente, é que a geração é sempre positiva ou nula e depende do processo. Sempre positiva. Essa relação não permite que a geração seja negativa. Para entender melhor o que significa essa expressão, vamos considerar um caso particular. Vamos assumir que nós estejamos analisando um sistema isolado. Ou seja, o sistema isolado ele não apresenta fluxo-calor. Tudo que acontece de modo interno, sem qualquer interação com a vizinhança. Nessa situação, então, a variação de entropia associada ao sistema isolado é igual à geração de entropia. Veja que se existe geração, essa geração é devido àquilo que acontece internamente. E se o processo ele é um processo irreversível, existem fatores de reversibilidade. Isso significa que a variação de entropia de um sistema isolado é devido aos fatores de reversibilidade que estão embutidos no sistema. O que essa relação nos diz? Essa relação nos diz o seguinte, que S2, o estado final do sistema, é igual ao estado inicial mais aquilo que foi gerado internamente. Como essa quantidade gerada é sempre um número positivo, a entropia final é sempre maior do que a entropia inicial, ou seja, a entropia total nunca diminui. De maneira mais geral, durante um processo, a entropia de um sistema isolado sempre aumenta, ou no caso limite de um processo reversível, ela permanece constante. Ela nunca diminui. Isso é o que nós chamamos de princípio do aumento de entropia. É uma outra maneira de enxergar a segunda lei de termodinâmica. E ela diz o seguinte, que quando nós estamos falando de um sistema isolado, nunca observaremos a entropia diminuindo.
Aí você me diz que, poxa, professor, mas considerar um sistema isolado é uma situação muito idealizada. A gente não existem sistemas isolados. Mas vamos entender o que significa, então, um sistema isolado. A nossa sala de aula, por exemplo, ela pode ser considerada como um sistema isolado. Cada um de nós aqui representa uma pequena parte do sistema como um todo, um subsistema. Então nós temos aí o subsistema 1, o subsistema 2, o subsistema 3, o subsistema 4 e assim por diante. Agora imagine que nossa sala de aula ela tem as portas fechadas, as janelas fechadas e em torno dessa sala nós tenhamos uma parede bem espessa de isopor, que evite qualquer troca térmica, assim como trocas de massa com a vizinhança. Isso representa bem um sistema isolado. E a entropia total desse sistema é a soma da entropia de todos nós. Como nós vimos, a entropia é uma quantidade extensiva. Então a entropia total é a soma da entropia do subsistema 1, é a soma da entropia do subsistema 2, é a soma da entropia do subsistema 3 e assim por diante. Se a gente quer calcular a variação total da entropia, o que a gente faz? A gente diferencia, né? Toma o diferencial do total e o diferencial do total vai ser a soma dos diferenciais de cada um dos subsistemas. Integrando, né, para a gente trabalhar com quantidades, variações finitas, nós temos essa relação. E que o princípio do aumento da entropia nos diz que isso é maior ou igual a zero. Se considerarmos agora o sistema típico que nós analisamos em termodinâmica, né, um conjunto de cilindro e pistão com gás. Se a gente considerar as trocas térmicas, as trocas de massa, trocas de calor, o que nós temos? Nós temos uma situação parecida com essa que está representada aqui. A gente sempre considera nossa região de interesse, o nosso sistema, e uma vizinhança próxima. A gente nunca considera o que está acontecendo muito longe. De fato, nós sempre consideramos essa hipótese de sistema isolado quando estamos analisando um problema físico. A gente não tem como considerar tudo que ocorre em nosso planeta e de que modo isso, qualquer fator influenciaria no nosso sistema. A gente sempre considera de acordo com o tempo de observação de dado experimento, a gente sempre observa aquilo que é relevante, aquilo que realmente tem efeito sobre o nosso experimento. E o que tem efeito, em geral, acontece numa região do espaço muito menor do que aquela que está relacionada a uma sala, a uma cidade, a um bairro ou ao universo. Então o que nos interessa, em geral, é muito menor. Nesse caso, onde nós temos então um sistema mais vizinhança, qual que seria a variação total desse sistema isolado? Seria então a variação da entropia do sistema mais a variação da entropia da vizinhança. E, como a segunda lei nos diz, isso é maior ou igual a zero. Lembre-se que essa soma total das variações é justamente aquilo que foi gerado internamente pelas irreversibilidades. Veja também que quando nós estamos considerando processos reversíveis, essa soma das diferenças é igual a zero. Veja que nessa relação, o que o princípio do aumento da entropia nos diz é que a soma das variações deve ser igual a zero. Ele não diz nada sobre uma dessas quantidades aqui ser negativa. Ele não impõe restrição sobre isso. Então, por exemplo, eu posso considerar o sistema num processo de resfriamento. Ele perde calor. Então, isso significa que a variação da entropia do sistema é negativa. Só que quem que ganha calor? A vizinhança ganha calor. Então, a vizinhança ela aumenta a sua entropia. Então, o sistema perde calor, diminui a entropia, mas a vizinhança aumenta. Se eu somar os dois, isso vai dar maior ou igual a zero. Localmente, olhando sistema ou olhando a vizinhança, não há qualquer restrição sobre as variações de entropia associadas serem negativas. O que não pode ser negativo é a variação total ou a geração da entropia.
Quando nós analisamos o princípio do aumento da entropia, a gente vê o seguinte: poxa, mas como nós vimos, todos os processos reais, a princípio, eles apresentam fatores de reversibilidade, eles são irreversíveis. E como a gente estudou hoje, o aumento de entropia, ele carrega consigo uma certa desordem microscópica do sistema. Então o sistema ele acaba tendo um aumento, uma diminuição da sua organização interna em função da presença desses fatores de irreversibilidade. O que a gente pode pensar assim, isso pode ser algo preocupante, porque a entropia de um universo sempre aumenta. E isso significa que a entropia, vista de um ponto analisada de um ponto de vista da desordem, implica em dizer que a desordem sempre aumenta. Então isso é algo que preocupa naturalmente economistas, ambientalistas, teólogos, porque mesmo que a gente tente organizar o nosso sistema, né, a gente sempre acaba desorganizando uma região vizinha a ele. Quando a gente menciona aqui o termo universo, o universo ele pode ser realmente um universo de estudo, sistema mais vizinhança, ou pode ser, a rigor, o próprio universo. E a entropia do universo, ela sempre aumenta. Por quê? Porque a entropia final é sempre maior do que a entropia inicial. Veja que, em termos quantitativos, a segunda lei, escrita em termos do princípio do aumento da entropia, agora permite que a gente analise processos físicos, processos termodinâmicos, com relação à possibilidade, à existência de tais processos. Quando a gente analisa um processo e mostra que a geração de entropia é positiva, nós estamos nos referindo a processos que são irreversíveis, ou seja, processos reais. Se a gente calcula a geração de entropia e ela dá nula, isso significa que eu estou considerando uma idealização. Significa que todos os processos embutidos são processos reversíveis. E se a gente determina que a geração de entropia é negativa, isso não existe. Isso se refere a um processo impossível. Por quê? Porque isso viola o princípio do aumento de entropia. Dessa forma, nós podemos utilizar essa lei, a desigualdade de Clausius, para analisar qualquer máquina, qualquer dispositivo atuando na prática. E se ele pode ser construído. Se de alguma maneira eu determinar a geração de entropia de uma máquina qualquer e isso der menor que zero, isso significa que a entropia isso significa uma violação da segunda lei termodinâmica e significa que essa máquina não pode ser construída. O mesmo vale se a gente considerar a desigualdade de Clausius. Então a desigualdade de Clausius diz o seguinte, que integral de Q sobre T é sempre menor ou igual a zero. Se a gente aplica essa integral cíclica ao ciclo de uma máquina qualquer e o resultado dessa integral cíclica der maior do que zero, isso significa que aquela máquina não pode ser construída, que aquele ciclo ele viola a segunda lei termodinâmica. A partir dessa discussão nós podemos concluir algumas coisas. Primeiro, os processos naturais eles ocorrem somente em uma determinada direção. Em qual? Na direção de aumento de entropia, ou seja, na direção em que haja uma geração de entropia do sistema. Os processos acontecem apenas dessa forma. Isso permite dizer ou interpretar a geração de entropia como uma espécie de seta do tempo. Ela me diz assim,
em qual direção que um processo físico vai evoluir. Qual seria a evolução temporal de um processo físico? Ela aponta, então, a direção dos processos físicos com relação ao tempo. Nota que também a entropia ela nunca se conserva em processos reais. Então, isso significa dizer que não existe equação de conservação da entropia. Nós podemos ter equação da conservação da massa, nós podemos ter equação da conservação da energia, equação da conservação da quantidade de movimento, mas nós não podemos ter equação da conservação da entropia. O que a gente vai ver é uma equação de balanço da entropia. Mas sempre existe lá na equação de balanço um termo de geração de entropia, mostrando que a entropia em processos reais não se conserva. A entropia, ou a geração de entropia, é uma quantidade extremamente importante em engenharia, porque ela permite graduar a intensidade dos fatores da reversibilidade. Isso significa que ela me permite obter, ela me fornece uma quantificação da degradação do desempenho de uma determinada máquina. Quanto maior é a degradação de energia de uma máquina, maior vai ser a geração de entropia. Então, em engenharia, a entropia ela funciona como um critério de desempenho. Se eu obtenho uma variação total, uma geração de entropia muito elevada, significa que existem muitos fatores que estão, de certa forma, transformando a energia disponível no sistema em algo que não pode ser aproveitado, em algo que não é trabalho termodinâmico. É isso aí, pessoal. Então, ficamos por aqui hoje. Eu agradeço a atenção de todos. Um abraço e nos vemos aí em breve. Tchau, tchau.